Olá, pessoal. Aqui é a Amanda Piontekowski do canal Orientação do Alto e hoje eu vou trazer para vocês uma perspectiva simbólica sobre o dormir e o acordar. Enfim, a gente tem popularmente, né, e também alguns estudos e dentro das medicinas mais tradicionais, falando, né, que a gente tem, de acordo com a nossa ligação com a natureza, sobre esses melhores horários. E a gente também tem uma correspondência simbólica astrológica com tudo isso. Então, eu vou trazer para vocês não só essa relação dos estudos, né, até porque tem alguns estudos que se contradizem dentro disso, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho bem interessante a relação do posicionamento do Sol nas casas astrológicas, porque elas trazem realmente um significado bem interessante. Então, vamos lá, eu quero apresentar aqui para vocês. Bom, então a perspectiva simbólica sobre o dormir e o acordar, né? A correlação do posicionamento do Sol nas casas astrológicas com os melhores horários para dormir e acordar. Mas que horários são esses, não é mesmo? Bom, aqui eu trouxe alguns recortes de algumas matérias, de algumas notícias que trazem uma relação com os estudos acadêmicos. Eu não trouxe os estudos, porque eu achei que era um pouquinho demais aqui para essa nossa brincadeira, porque o nosso objetivo é essa parte simbólica. Então, segundo o Globo, né, a parte de saúde, eles trazem uma relação entre o horário ideal para dormir para não desenvolver problemas cardíacos. Então, tem um estudo publicado pela revista científica European Heart Journal, Digital Health, e pela Universidade de Harvard, que as pessoas que vão dormir entre as 22 e as 23 horas, né, dormem melhor e podem ter menos probabilidade de desenvolver doenças cardíacas do que aquelas que o fazem mais cedo ou mais tarde. Essa pesquisa ela envolveu mais de 88 mil indivíduos entre 45 e 79 anos, cujo sono foi monitorado por uma semana por meio de dispositivos colocados em seus pulsos. Os participantes também responderam a perguntas relacionadas ao estilo de vida e os hábitos. Bom, eu até tenho aqui um monitoramento de pulso, né? O tal do reloginho smartwatch, né? Tem várias versões agora, e é bem interessante como eles insistem que você precisa dormir cedo e acordar cedo, né? E eles trazem uma pontuação bem maior de sono e digamos que eles consideram que você tenha dormido muito melhor, descansado muito melhor. Porque tem de fato, uma produção de melatonina bem acentuada por entre esse horário das 22 e 23 horas no máximo, né? Trouxe também aqui o estudo da Viva Bem UOL. Será que existe um horário para dormir que seja melhor para a nossa saúde? Uma pesquisa realizada no Reino Unido, então é um outro estudo, sugere que sim, ir para a cama entre as 22 e 23 parece proteger a saúde do coração e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Embora os pesquisadores afirmem que o estudo não apresentou uma relação de causa e efeito, ou seja, não tem exatamente, para a ciência não tem exatamente uma motivação, né, algo que seja pontualmente ali colocado como que seja o derivado disso, mas que, coincidência ou não, as pessoas que bebem água, elas também perdem a vida, né? Tipo mais ou menos isso. Acontece que, de fato, as pessoas que dormem mais cedo tiveram menos chance de desenvolver essas situações de doenças cardíacas, né? Enfim, então eles falam sobre o ciclo circadiano, né? O nosso relógio biológico, o mecanismo pelo qual o corpo regula o dia e a noite, e ressaltam que o tempo do sono é um potencial fator de risco, independente de outros fatores. Pois bem, trouxe também aqui uma notícia, uma matéria aqui do Persona, um site que fala bastante sobre a qualidade do sono, e eles falam sobre um estudo realizado por cientistas chineses. Então, a gente teve ali de Harvard, os ingleses e agora os chineses, né? Mostrou que dormir tarde aumenta as chances de insuficiência cardíaca. Então, o sono está intimamente ligado com o coração, né? A gente vai ver essa parte interessante, simbólica também. Os pesquisadores concluíram que para diminuir esse risco, o horário mais adequado para dormir das pessoas cuja duração do sono é de 6 a 8 horas por noite é entre as 22h01 e 23 horas. Acordar tarde também pode ser um problema. A mesma pesquisa percebeu que despertares tardios, quem acorda depois das 8 da manhã, por exemplo, também corre o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, ou seja, mesmo dormindo a quantidade de horas, os horários de dormir influenciam na nossa saúde. Aqui eu também trouxe
essa notícia dá exame. Dormir após a meia-noite representa o maior risco, segundo pesquisa. Pessoas que dormem neste horário ou mais tarde tiveram um risco 25% maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, aqui, ó, o horário mais arriscado é depois da meia-noite, potencialmente porque pode reduzir a probabilidade de ver a luz da manhã, o que zera o relógio biológico. Tem vários dicas sobre a importância de ver o sol nascendo, de ver o sol se pondo, de ter contato com a luz solar e ter essa correspondência ali, né, de um ajuste com o ciclo circadiano, um ajuste com a natureza. Porque quando há uma vida por conta, ali sem esse fluxo da natureza, então a gente vai ter toda uma pressão atmosférica, clima, a quantidade de luz solar, então tudo isso ajuda muito na saúde do corpo. O corpo funciona em um ritmo circadiano, um relógio interno de 24 horas, que oferece suporte às funções normais de saúde física e mental. As evidências sugerem que uma interrupção prolongada desse ritmo está associada à pressão arterial elevada, redução da qualidade do sono e o aumento do risco de doenças cardiovasculares, novamente a relação com o coração. Aqui eu trouxe 2 recortes menores sobre o horário de acordar, tá? Porque na ciência eles até trazem alguns artigos contra isso, mas ficou muito popular durante algum tempo, o milagre da manhã, acordar às 5 horas da manhã, acordar antes do sol nascer, né? E os benefícios que isso pode trazer para o nosso organismo. Aí, para a ciência, isso já não é verdade, porque eles trazem ali uma importância de qualidade do sono, de dormir bem, de acordar um pouquinho mais tarde, porque varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se sentem melhor acordando um pouco mais tarde. Aí a gente vai ter alguns detalhes mais médicos, tanto da medicina tradicional, seja ela Ayurveda ou a medicina chinesa, e também para a medicina contemporânea, que como não está na minha alçada falar sobre, eu vou me abster e vou simplesmente falar da parte simbólica. Então, ali a página da rede social vizinha Ayurveda Simples, ela trouxe aqui, por que acordar antes do nascer do sol? Enfim, então ela explica ali basicamente, para quem quiser pausar e ler o texto completo, que entre 2 e 6 horas da manhã, o dia está predominantemente vata, que, assim, perdão se eu estiver falando muita besteira, mas ele é mais ou menos o ar, então quente e úmido, então tem uma relação de uma correspondência com a primavera, com o sanguíneo, com o despertar, o acordar, o germinar das sementes, o nascer da vida. Então é uma coisa aqui ele fala sobre leve, seco, frio e agitado, né? Que para medicina Ayurveda é parecido, digamos assim, né? Então essas qualidades favorecem o despertar do corpo, pois nosso corpo segue esse mesmo ritmo, tá? E a partir das 6 da manhã, a que vai até as 10 é o Kapha, tá? É lenta e preguiçosa. Então, o ideal é a gente acordar antes desse horário, porque é o nosso começo do dia. O começo do nosso dia é quando a gente acorda, quando a gente desperta. E aí, para a medicina chinesa, das 3 às 5 da manhã é o horário do pulmão, que seria o primeiro órgão a se levantar, né? E então trabalha a oxigenação dos órgãos, né? Melhor horário para meditar, porque a base da meditação é a respiração, então traz essa correspondência. Das 5 às 7 é o horário do intestino grosso, então é interessante esvaziar esse intestino, né? É ir ao banheiro. Então, expelir o desperdício do nosso corpo. Então, é bom beber água morna, né? E eles falam logo depois do café da manhã. E sobre o horário de dormir, a gente tem das 21 às 23, o horário do meridiano triplo aquecedor. Então, o triplo aquecedor, ele é considerado um meridiano na medicina tradicional chinesa, né? Que ele está diretamente relacionado com vários órgãos e vísceras do corpo, agindo para a proteção e a gestão destes órgãos. Então, durante esse tempo, que é às vezes um pouquinho antes para o inverno e um pouquinho mais tarde no verão, que a gente vai ver mais ou menos também essa questão dos equinócios, né? A gente precisa dormir. Então, é basicamente isso. Essa da medicina chinesa foi da página Clínica Ventura, tá? Que ela trouxe um artigo ali com mais detalhes sobre esses horários e a correspondência com os órgãos e o que é mais adequado realizar durante esse período. Pois bem, então como isso se relaciona com a parte simbólica, que é o que interessa mais para a gente? Para
Para o mapa natal, a gente vai ter, na verdade, um desenho, uma representação bidimensional, ou seja, de duas dimensões, porque todo mapa ele é bidimensional, né, praticamente. Então, é uma coisa plana, um desenho, que ele vai trazer uma correspondência com algo tridimensional, com um caminho, com um formato, uma localização. Então, o mapa astrológico, ele é um mapa, ou seja, uma representação bidimensional dos astros, né? Astrológica dos astros. Por isso que fala mapa astral, mapa astrológico, ou mapa natal, que é o mapa do nascimento. A gente tem vários outros mapas, mas são sempre essa representação bidimensional de um espaço tridimensional. A base do mapa, ela é esse círculo dividido em 12 partes. Esse círculo dividido em 12 partes, ele vai ter a representação da parte acima da linha do horizonte e abaixo da linha do horizonte, como a gente pode ver aqui, representada como se fosse a gente, aqui esse bonequinho de pé no chão, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em Brasília, seja no Japão, seja na Índia, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer lugar onde a gente estiver, vai ser sempre desse ponto de vista terrestre, desse ponto de vista da Terra, de quem está nascendo, de quem está vendo, de quem está começando. Por isso que vai ser o posicionamento dos astros de acordo com o ponto de vista da Terra. Ou seja, eu coloquei esse bonequinho para representar bem que essa é a linha do horizonte, então essa parte superior aqui onde está o bonequinho, ou a gente, né, você que está aí me assistindo, ou eu que estou aqui, é a parte onde a gente consegue ver o céu, e abaixo dos nossos pés é quando a gente não consegue ver o céu, tá bem? Pois bem, então, consequentemente, quando o Sol está para cima dessa linha do horizonte, é de dia. E quando está para baixo dessa linha do horizonte, vai ser de noite. Então, a gente vai ter os horários diurnos a partir do romper do Sol na linha do horizonte. Então, a gente vai ter ali nessa primeira casa que é a leste e a outra casa a oeste. Sempre do nosso ponto de vista do mapa, à esquerda, do nosso ponto de vista, do mapa natal, do mapa astral, do mapa astrológico, a linha que corta essa linha do horizonte vai ser o ascendente, que tem uma representação a leste, e a linha oposta, que vai ser o descendente, a representação do oeste, onde o Sol se põe. Então, voltando aqui, onde o Sol nasce nessa linha do horizonte, que é o leste, o horário vai variar conforme o nascimento solar do local onde você está. Né, na regra geral, ali, para a gente que está perto da linha do Equador, onde a gente tende a ter uma estação também em equilíbrio entre o horário de dia e o horário da noite, esse horário dessa casa diurna, essa primeira casa diurna, vai ser mais ou menos às 7 horas da manhã, que é o romper da linha do horizonte. Aqui o sol está nascendo um pouco antes das 6 da manhã, tá? Então isso pode variar conforme o local onde você está. De qualquer forma, a partir do momento que o Sol rompe essa linha do horizonte, ele vai estar entrando nessa primeiro espaço, nessa primeira casa diurna. A segunda casa diurna, que ela vai ter outro nome, a gente já vai ver esse nome, vai ser mais ou menos às 9 da manhã, depois às 11 da manhã. Quando está bem no meio do topo da nossa cabeça, é mais ou menos o meio-dia, né? Dependendo da estação do ano, é mais ou menos o meio-dia. Depois, quando a gente termina de almoçar, vai ser 1 da tarde, às 3 da tarde, 5 da tarde, aí o sol vai se pondo. E aí a gente vai ter a parte noturna, quando o sol está percorrendo esses outros espaços do céu, dessa divisão do céu, tá? E aí a gente vai ter às 19, às 21, às 23. Para baixo, bem abaixo dos nossos pés, a gente vai ter à meia-noite, 2, 3, até às 5 horas da manhã, tá? Então aqui a gente já reparou que a gente vai ter o horário das 5 da manhã, que é o horário melhor, teoricamente, para acordar, né? Entre ali as 5, 6 da manhã, mais ou menos, antes do nascer do sol, né? Ou quando o sol está começando a nascer no máximo. E aqui 21 horas, 21, na verdade é 22 e 23, então ele vai estar mais ou menos aqui, né, no finalzinho desse espaço aqui da segunda casa noturna. Aqui eu até já separei. E tem um outro horário muito interessante, que é o tal do horário das 3 da manhã. Então, se sobrar um tempinho, eu vou falar um pouquinho
da polêmica do temido horário das 3 da manhã para vocês, tá bom? Pois bem, para astrologia, a gente vai ter essa mesma divisão, que tem correspondência com os horários do Sol, tá? Toda a construção simbólica, do significado simbólico das casas astrológicas, ela tem correspondência também com essa movimentação solar, tá? Conforme a altura do Sol, é um horário melhor para fazer alguma coisa. E aí as casas, elas são divididas no sentido anti-horário. Então, é o contrário do movimento do Sol, é o contrário do movimento do relógio. Vocês já repararam, né, que o Sol, na verdade, nasce no ascendente, vai dar meio-dia, que é o meio do céu, vai se pôr no descendente, aí ele vai para o fundo do céu, meia-noite, e nasce novamente. Só que a contagem das casas, que estão aqui com os números romanos, é o contrário desse movimento. Porque para a astrologia, a gente vai trazer uma forma diferente de ver essa ordem, tá bom? Então, a gente vai ter a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª casa. Então, é uma divisão do espaço do céu em 12 partes, tá? Mas da mesma forma, se você nasceu ali por volta do meio-dia, o Sol vai estar bem alto, ele pode estar entre casa 9 e casa 10. Se você nasceu meia-noite, provavelmente o Sol do seu mapa ele vai estar ali entre casa 4 e casa 3, no fundo do céu. Se você nasceu de manhã cedinho, com o Sol nascendo, vai estar por volta por perto do ascendente. Se você nasceu no pôr do Sol, vai estar por volta do descendente. Você pode até voltar aqui com os nossos horários para ver ali o horário que você nasceu e depois observar qual possibilidade de casa astrológica. Lembrando que tem essa variação conforme o local, porque a gente tem, por exemplo, sistemas de casas diferentes, a gente vai ter, por exemplo, locais que ficam com o sol acima do horizonte durante vários dias, né? O tal do sol da meia-noite, ou uma noite muito longa, então uma desproporção muito grande entre o tempo de dia e o tempo de noite, o tempo que o sol está acima do horizonte e o tempo que o sol está abaixo do horizonte. Então, essa variação pode trazer uma versão das casas um pouco diferentes, tá bom? Bom, de qualquer forma, essa parte diurna, as casas diurnas, elas trazem um aspecto consciente, e abaixo do horizonte a gente vai ter as casas noturnas, que trazem um aspecto instintivo. Amanda, por que você não usou a palavra inconsciente? Porque eu não sou psicóloga, não estou familiarizada com o termo, mas pelo que eu estudei não concordo, mas eu também não tenho formação na área para ficar falando sobre isso, tá bom? Mas para mim faz mais sentido usar essa coisa mais instintiva, tá bom? Então, de qualquer forma, as casas diurnas, quem tem muito posicionamento astrológico, inclusive nessas casas, tendem a ser pessoas mais voltadas para o mundo, para fora, para questões sociais, para entender melhor o mundo, para entender melhor as pessoas, para trabalhar para fora, coisas assim. E já essa parte instintiva, ela é mais voltada para si, para o seu interior, para sua família, para pessoas mais próximas e assim por diante. Pois bem, então a gente já viu que a correspondência das 22 horas está aqui nessa casa 5 e das 5 da manhã está aqui nessa casa 1, ou seja, ascendente. Então a gente já destacou aqui para a gente ter mais clareza para os nossos estudos, tá? Então, a casa 1, ascendente, que é o horário que, digamos assim, é um pouco melhor para estar acordando, né? É, ela é o começo do mapa e na base de todos os cálculos astrológicos, porque ela marca o nascer do Sol naquele dia em específico. Então, o nascer do Sol, conforme ele vai avançando em horas, conforme o método Plácidos, né, das casas astrológicas, que leva em consideração também o tempo, né, que o Sol vai percorrer para chegar até o meio do céu e depois no descendente, aí eles fazem o cálculo ali. Então, com base nesse romper do Sol, nascer do Sol, também vai corresponder aos assuntos de nascimento do indivíduo, com quais condições essa pessoa nasceu no mapa natal, no caso do seu mapa natal. Então, como foi o seu nascimento, como foi o começo da sua vida, é, vai falar sobre todas as suas formas de iniciar, de começar as coisas, vai falar também sobre a sua relação com a vida, com a vitalidade, com os seus começos, você como um todo, seu corpo físico. Então, ele é o começo do mapa e ele é o começo do indivíduo, né? Do mapa natal, é o começo do dia.
Então, ele tem esse lugar do céu, ele tem essa correspondência com algo muito importante, com algo primordial. Então, por isso que se relaciona com o próprio corpo físico, com a aparência física, com a saúde, tanto que aí na astrologia moderna vocês vão ver muito essa correspondência com a palavra eu, né? É o eu, é o indivíduo, é você mesmo. Se for um mapa de empresa, vai ser a empresa. Se for um mapa de um evento, vai ser o responsável por esse evento, ou vai ser o evento em si, enfim. Então, tem sempre relação com o que está começando, né? Em astrologia horária, é a pessoa principal da pergunta, ou o próprio consulente, né? Se for sobre ele mesmo. Então, tem toda essa correspondência muito forte com algo individual, algo único. Então, acordar aqui durante o sol nessa casa vai trazer um maior senso de identidade e propósito para o começo daquele dia, um melhor planejamento para aquele dia. Então, vai ter uma correspondência, o começo do seu dia, o momento que você acorda com o sol ali naquela casa, no ascendente, vai trazer uma marca melhor, uma força melhor para aquele dia e com o propósito daquela estação. Porque o signo ascendente vai ser o mesmo que o signo solar, porque se o Sol está posicionado ali e o signo corresponde com a estação do Sol, né? Então vai ter esse mesmo signo ascendente com o mesmo signo solar. Então vai reforçar os propósitos que aquela data propõe, vai trazer mais força para o seu dia a dia, o começo do dia, que é quando você acorda, aqui com o Sol posicionado nessa casa. Já a casa 5, a quinta casa astrológica, a quinta casa astrológica, ela vai trazer uma relação com o desenvolvimento desse eu, uma parte mais criativa, de reconhecimento próprio, dos filhos, né, que são aquilo que a gente cria, que sai da gente, são pedacinhos da gente, né? Então, tem uma continuidade do ser. Então, ela se relaciona, de certa forma, com esses assuntos de ascendente, com os assuntos dessa primeira casa. É como se fosse uma ampliação dos assuntos da primeira casa. É uma consolidação, uma experimentação e também uma continuidade, não no sentido de desenvolvimento, mas também de criar, de continuar, de dar vida a outra vida, né? Que tenha traços seus, que são os próprios filhos ou os próprios projetos. Pode reparar que, inclusive, é uma forma de prender criminosos, né? Quando eles não assinam a obra, digamos assim, mas tudo que a gente faz tem traços nossos, tem traços próprios, tem traços. Até esses slides que eu produzo, tem cores que eu gosto, tem a fonte que eu gosto. Então a pessoa bate o olho e fala: Nossa, tem cara de que a Amanda fez isso, né? Então, traços e formas de escrever, formas de ensinar, formas de colocar que têm relação com a minha identidade. Então, é uma obra minha, uma criação minha, que tem traços meus. Então, na parte de investigação criminal, é chegado uma fonte de um sujeito que tenha produzido até os grandes crimes da história, né? Com base na personalidade, nos traços de personalidade daquele criminoso, daquele indivíduo, né? Então, a casa 5 é uma extensão dessa casa ascendente. Pois bem, então a gente já viu que esses dois horários, tanto às 22 horas para dormir, quanto também às 5 da manhã, 6 da manhã para acordar, são casas que têm correspondência com nós mesmos, com com a nossa vida. Então, ir adormecendo nesse horário, indo para o mundo dos sonhos nesse horário, é muito interessante, porque os sonhos nada mais são do que uma forma da gente entrar no mais íntimo contato com nós mesmos, dessa parte instintiva, também chamada de inconsciente, subconsciente, né? Essa parte mais adormecida de nós mesmos. Então, é uma forma, assim, de mergulhar em si, os símbolos que os sonhos trazem, eles são essa forma de entender e decifrar um pouco mais do nosso ponto de vista, do que a gente se propõe, do que a gente pensa em fazer, pensa em realizar, constrói nós mesmos, assim por diante. Outras informações interessantes que a gente pode tirar dessas duas casas, dessa correspondência astrológica.
Pois bem, a representação é de um círculo, e todo mundo sabe que um círculo ele possui 360 graus, tá bom? Que é uma medida, né, de angulação. Para a gente entender um pouquinho melhor essa divisão desse círculo, a gente vai ter como se a gente pode representar o grau zero aqui no ascendente, onde é a linha do horizonte, onde o Sol nasce. A gente pode lembrar que a metade de 360 é 180, que é a oposição, e a metade, de novo, desse 180 é o 90. E pode dar aqui embaixo, pode dar aqui em cima, depende sempre do nosso ponto zero, tá bom? E para onde a gente está indo. Então, essa angulação, a gente andando 90 graus vezes 360, a gente vai chegar no fundo do céu. Andando mais 90 graus, a gente vai chegar no 180, que é metade desse percurso, tá? Para a gente chegar aqui, na metade da metade, a gente vai ter o 120. Então, são 120 graus do ponto zero até a cúspide da quinta casa. Esses 120 graus, eles formam uma outra forma geométrica, né? Reparem aqui, esses 90 graus, se a gente projetar ele para cima dessa linha do horizonte, a gente vai ter um quadrado equilátero, ou seja, um quadrado com 4 partes iguais, com os 4 lados iguais, com angulações de 90 graus. Aqui, com os 120 graus, a gente vai ter a formação do triângulo, que é uma forma geométrica primordial, tá bom? Então, aqui, novamente, os 120 graus, o triângulo, né, formando os eixos casa 1, casa 5 e... Quem lembra qual que é a casa aqui? É a casa 9, tá? Então, a gente vai ter a correspondência também com a nona casa. A diferença é que a nona casa, ela traz um aspecto consciente. Então, é aquele horário, depois do almoço, que a gente para pensar na vida, para dar uma cochiladinha. É um horário mais reservado para nós mesmos. E tem uma correspondência com assuntos elevados de filosofia, de assuntos superiores, a própria astrologia, pesquisas profundas, pesquisas acadêmicas, é a casa 9. Mas, como a gente está falando aqui um pouquinho mais sobre os sonhos, sobre o sono, a qualidade do sono e as casas 1 e 5, a gente vai ficar um pouquinho mais por aqui. E o que que o triângulo tem a ver com isso? O triângulo ou o trígono, que é para astrologia, a gente vai chamar esse aspecto de trígono, né? Ele é um aspecto que ele vai trazer harmonia entre os planetas conectados. O triângulo, simbolicamente, ele é a primeira forma geométrica, tanto identificada, né, pelos matemáticos antigos, quanto também pela quantidade de linhas retas para se formar essa forma geométrica. Então, é a partir da união de 3 linhas é que a gente consegue ter essa forma geométrica primordial. E também a gente consegue o equilíbrio, porque, por exemplo, um banquinho com duas pernas não tem equilíbrio. Mas a gente coloca uma banqueta com 3 pernas, até que dá para o gasto. Tem um equilíbrio, né? Tem um ponto de distribuição de peso. Então, simboliza também a harmonia, o começo, meio, fim, cardinal fixo e imutável. Para alquimia, albedo, rubedo e nigredo, que é o branco, o vermelho e o negro, ou seja, algo que começa. Tudo na nossa vida tem essa, essa narrativa, todas as histórias têm um começo. Tem um ápice, que é o fixo, que é o ápice da estação, que é o rubedo, que é o vermelho, e tem o negredo, ou o mutável, ou o fim, que é a conclusão daquele processo, que é o que a gente aprendeu com aquela história, com aquela narrativa, que é a conclusão final daquela história, tá bom? Que tem correspondência também com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Claro, sem querer comparar Deus com essa relação mundana, mas é uma forma de manifestação para a gente conseguir entender que é uma forma, mas que possui 3 lados, que é uma coisa, uma história, mas que possui começo, meio, fim. Então, se subdivide ali, né? É uma forma de manifestação. Temos as pirâmides, temos várias coisas assim com o triângulo, que eu acho muito interessante, né? Muito fantástica essa forma geométrica. Então, ela tem uma correspondência muito familiar e muito harmônica. Ela vai conectar signos do mesmo elemento. Então, se, por exemplo, a gente tem Áries na primeira casa, a gente vai ter Leão na quinta casa, e a gente vai ter Sagitário na nona casa.
Se o seu ascendente é Câncer, provavelmente as casas 5 e 9 também vão ser Escorpião e Peixes, né? Ou se você tem um signo de terra no seu ascendente, as casas 5 e 10 provavelmente vão ser Capricórnio, Touro e Virgem. E assim por diante, né? Faltou o ar, né? Se o seu ascendente for de ar, as casas 5 e 9 e ascendente vão ser Gêmeos, Aquário e Libra, tá bom? Então, sempre vai ser um cardinal, um fixo e um mutável. Pois bem, então a gente vai ter o desenvolvimento de si, da criatividade, do reconhecimento próprio, os filhos e tudo que a gente cria. E a casa 5, o começo do mapa, o nascimento, nascer o sol, a vida, a vitalidade, inícios. Opa, eu inverti aqui, né? Mas tudo bem. Então, o ascendente é a casa 5. Dentro desse aspecto instintivo. Então, começar a dormir com o sol na casa 5 vai garantir sonhos mais criativos, sonhos mais ligados com você mesmo e sem tantas interferências externas, interferências ali de um mundo espiritual, como se fosse um sol ali na casa 4, interferências familiares, interferências do ambiente, enfim, esse tipo de assunto um pouco mais denso, né? Então tem mais relação com você mesmo e a sua energia fica mais preservada em si. E começar o dia com o sol no ascendente garante que aquele dia também seja mais para você, onde você vai conseguir se colocar melhor nas situações, vai conseguir se sair melhor, vai conseguir prestar mais atenção, ter mais consciência do que você está se propondo a fazer e realizar naquele dia. Então, é o triângulo, é o trígono, é o número 3, né? A soma de 120 graus dá 3, 1 mais 2, 3, né? Então, tem todos esses benefícios. Lembrando que tudo que começa tem mapa, por isso que eu falei, quando você começa a dormir, sol na casa 5. Quando você acorda, começa o dia, sol no ascendente. Então, tem essa correspondência de um mapa que é gerado ali naquele momento. É claro que, provavelmente, a gente também vai ter uma correspondência com a, a própria atmosfera, a pressão da atmosfera, a relação da quantidade de luz, lembrando que ele está se baixando, se recolhendo, e depois ele vai começar a acender, né, a levantar ali. Então, pode ser também toda essa relação, mas aqui a gente se conteve um pouquinho mais essa parte simbólica. O horário das 3 da manhã é uma casa que se chama Portão de Hades, tá? Que é os portões do inferno. Então, é uma casa maléfica, ela não aspecta o ascendente, ela não tem uma forma geométrica ali, então ela é uma casa mais densa mesmo. Que tem correspondência com assuntos benéficos também, né? Mas não são tão agradáveis assim, né? São perigosos. É por isso que eu coloquei o das 3 da manhã aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse horário. E também a casa 9, como eu falei, também tem relação com você mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pode se inscrever aqui no canal, curtir, ativar as notificações, me seguir nas outras redes sociais. Eu também faço consultas, eu também dou aulas. O curso logo vai ser lançado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, assim que ele for lançado. E conto com a participação de vocês aqui para pelo menos aumentar o engajamento do canal, para que vocês tenham acesso a mais conteúdo sobre astrologia e simbolismo. Faço consultas pessoais, natais, empresariais, etc, etc. E também aceito sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então é só deixar aqui nos comentários que eu consigo acompanhar todos, por enquanto, né? Espero que eu continue conseguindo acompanhar. Obrigada, até a próxima! Não deixe de curtir os outros vídeos aqui do canal também.